Gravar neste computador. Muito bem, gente, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma noite aí com a aula remota. E hoje a gente vai mudar o nosso tema. Nós vamos ter... outra coisa. Antes disso, né? Espero que vocês tenham dado uma olhada lá na NR 8400, porque a NR 8400, como eu falei para vocês, é fundamental para o engenheiro poder se basear, tá? É como se fosse um manual de cálculo para muitas e muitas estruturas de movimentação de carga, tá? Então, isso daí é importante. Então, vocês têm dois manuais bacanas, o manual para transportadores, né? Que é aquele manual fácil que eu já passei para vocês. Eu já passei para vocês a NR11 também, que é muito importante para movimentação de cargas internas. E a NBR 8400, que é aquela que vocês vão usar para movimentação de cargas e grandes, né? Carregamentos como ponte rolante, como estruturas como se fosse um guindaste e outras coisas, tá? Então isso é muito bacana para vocês. Então aproveitem bem. E a aula de hoje, então, o que nós vamos trabalhar aqui, vai ser, a gente vai falar um pouquinho de transportadores pneumáticos, tá? Muito bem, deixa eu colocar aqui do lado. Eu acho que vocês estão enxergando a lousa por completa aí, né? Então eu vou dar uma pequena introdução aqui de como que funciona e depois aí eu falo mais a parte técnica. Tomar um gole de água, né, como sempre. Muito bem. Então hoje nós vamos falar sobre transportadores. Eu vou alternando um pouco, tá? Um dia eu falo de, por exemplo, nós falamos de transportador de caneca, depois aí a gente fala de transportador pneumático. Esse pneumático demora um pouco mais o conceito dele, porque tem muitos cálculos para fazer. Os de elevação, o transportador de elevação, transportador de esteira, transportador helicoidal, eles são mais simples, o cálculo deles. Esses aqui demanda um pouco mais. Então, esse... O professor, Oi. a atividade que o senhor estava falando no começo da aula era para a gente ou é para outra turma? É um vídeo. Não, não, tá tudo bem. Era Na pra... verdade, eu fui buscar o link do vídeo da outra turma e aí eu acabei abrindo o vídeo para ver se estava certo. Não é para vocês, não. Ah, então beleza, então, professor. Que não Qua- tinha quase ninguém na sala. Não, com vocês está tudo certo, pode ficar tranquilo. Vocês fizeram Ah, uma beleza. atividade até agora e está tudo bem. É isso, né? Certinho, professor, valeu. Transportador pneumático. Bom, o transportador pneumático, para que a gente possa entender, tem alguns conceitos extremamente importantes. Bom, primeiro, a gente precisa conhecer aqueles conceitos, gente, de sobre máquinas de fluxo, tá? Que é aquilo que nós vimos no semestre passado, né? Por que máquinas de fluxo? Porque as máquinas de fluxo aqui, no semestre passado, a gente estava determinando as potências das bombas para fluidos, né, líquidos. Aqui, a diferença é que o fluido aqui ele é seco, é um ar. Né? Então, eu preciso da máquina de fluxo para poder mandar ar para dentro da linha. Tá bom? E outras coisas importantes que nós precisamos conhecer também é, a gente precisa fazer balanço, né, de massa. Esse balanço de massa aqui, ele é importante porque, olha só, quando eu estiver usando uma máquina de fluxo para um sistema pneumático, então, o que nós estamos lidando aqui são partículas, ou pode ser até grãos, né? Pode ser até, por exemplo, sei lá, eu quero transportar no sistema pneumático arroz, eu consigo? Claro que consegue, só que aí o problema é que o grão é grande, ele aumenta.
Se ele tem um tamanho considerável, significa que o peso específico dele aumenta por conta da sua densidade. Então, o que vai acontecer? Para mim conseguir deslocar essa massa de material sólido, que é o arroz que nós estamos colocando em questão, eu preciso de muita energia no fluxo da máquina para mim conseguir deslocar, tá? Então, são conceitos extremamente importantes. Aqui, dentro da máquina de fluxo, entra aqueles conceitos da equação de Bernoulli, né? Perda de carga, vazão, velocidade, tá? Tipo de tubulação. Então, que está dentro do fluxo de máquinas. E aqui o balanço da energia, eu preciso conhecer a densidade do material, tá? Muito bem. Como que funciona, então, o transportador pneumático? O transportador pneumático é muito simples. Eu tenho uma pequena tubulação, tá? Então, essa daqui é a minha tubulação, ok? Então, essa é a minha tubulação, tá? Dentro dessa tubulação, vai o nosso material, né? Vai o nosso material. Em suspensão, né? Ele vai misturado com o ar, tá? Então, aqui, eu tenho quem? O nosso material misturado com o ar. Então, o ponto vermelho é o material e aonde tem espaços é o fluxo de ar dentro da máquina, tá? Muito bem. Esse material, para ele cair dentro da tubulação, eu vou precisar de um dispositivo, né, chamado, vocês podem já até ter ouvido falar, chamado de válvula rotativa. E algumas empresas, eles chamam de válvula dosadora, tá? Mas, praticamente, a função é a mesma. Então, essa válvula rotativa é uma válvula que ela tem um eixo e tem um monte de paleta em volta. Então, o que acontece? Vamos supor que essa válvula, ela gire no sentido horário, tá? Ela gire no sentido horário. Então, esse material que está dentro da tubulação, ele vai fazer o quê? Ele vai preencher esses espaços, tá vendo? Ó, vai preencher esses espaços, ok? Conforme a válvula gira, e desse lado está vazio porque o material já caiu, tá? Então, o material ele cai dentro da tubulação, ele vai ser arrastado pelo ar que está passando, tá? E aí, o que acontece? Essa tubulação tem aqui ela continua, né? Aqui, ele tem o que a gente chama de venturi. Venturi. Olha só quanta coisa da mecânica, né, que a gente vai ter que aprender. O que é uma venturi? A venturi é a restrição do ar, porque o ar, quando ele vem aqui, vocês se lembram que vazão, né? A vazão, o que é? A vazão é a velocidade vezes a área, tá certo? Então, olha só, se eu restringo a minha velocidade, a minha área, significa que eu aumento a velocidade para poder manter a vazão, porque a vazão ela é igual em qualquer ponto. Então, o que acontece? Eu preciso desse venturi, porque, na verdade, eu vou colocar em azul aqui para vocês verem a diferença. Ó, o azul, aqui, né? O azul é o ar que está sendo mandado ou enviado dentro da minha tubulação. Então, esse ar aqui, ele tem uma vazão. Vazão contínua, tá? Em metro cúbico, né? Metro cúbico por hora. Ah, aqui tá
Também não está legal, não. Tá? Ele tem uma vazão, metro cúbico por hora. Quando ele chega aqui nessa restrição, o que, que acontece? Esse ar, ele vem e se lança aqui, ó. Ele se lança. Ou seja, ele ganha velocidade para ele conseguir arrastar as partículas, tá? Muito bem. Aqui atrás, eu preciso de uma máquina, né, que faça esse ar entrar dentro da tubulação. Essa máquina, ela é uma máquina chamada de soprador, tá? O que é um soprador? Imagina que eu tenho um eixo aqui e outro eixo aqui, tá? Esse eixo, ele tem um rotor, né? Que eles são sincronizados. Então, tem um rotor que está na horizontal. Enquanto esse rotor está na horizontal, esse outro rotor, ele está na vertical, tá? Esse está na vertical. O que acontece? Como ele está girando, né? Ele vai girando, pode ser no sentido horário também. Então, os dois, um gira, o outro gira junto. E eles estão sincronizados. Então, quando eles estão sincronizados, eles carregam o ar externo, que ele entra aqui pelo filtro, né? Aqui é o nosso soprador, tá? Aqui é o nosso filtro. Aqui, só para lembrar, então, é a nossa máquina de ar, né? Que é chamada de soprador. O soprador, teve uma turma eu acho que foi o ano passado, eles montaram um sistema lá na faculdade, tá? Muito legal. E funcionou, viu, gente? Ó, ficou show de bola, eu gostei, viu? Então, olha só. Esse soprador, ele pega o ar externo, né? Esse ar, ele entra dentro do nosso filtro. E esse soprador, o que ele faz? Ele aumenta a velocidade. Ele joga o ar para dentro da tubulação. O Venturi, ele restringe a passada do ar, aumentando drasticamente a velocidade. Conforme esse material cai aqui, ele é arrastado junto com ar material. Ou ar material, tá? E daqui para cima, só para vocês terem uma ideia que temos, né? Aqui para cima, na verdade, nós temos uma pequena tremonha, né? Isso é uma tremoinha, tá? O que nós podemos chamar isso de silos. Isso é um silo. Ou tremonha. O que diferencia de silos e tremonha é o tamanho, o volume. Mas praticamente é o mesmo. E aqui está cheio de material. Ou de produto. Né? Esse produto está aqui dentro. Esse produto vai descendo aqui na válvula rotativa e a válvula rotativa vai mandando para frente. Tá? Então, esse é o mecanismo de entrada. E a equação de máquinas de fluxo, ela entra nessa região aqui, ó. Porque eu preciso saber qual é a potência dessa máquina para conseguir mandar o ar para frente, para conseguir arrastar a partícula. E aí, eu preciso saber qual é a densidade da partícula que entra no balanço de massa para eu conseguir arrastar todo esse fluido para frente. Porque quando essa partícula chega numa coluna que está subindo, ela forma peso contrário. Então, a máquina aqui atrás, de repente, ela pode não aguentar. Tá? Então, essa é a primeira fase. Então, eu consegui alimentar o meu mecanismo, que eu tenho ar e material, ele entra para dentro da tubulação, e aí, notem que o ar e o material, ele vai dentro da tubulação. Em algum momento, viu, essas linhas aqui são linhas de 100 metros, 200 metros, não é linha de curtinha não, tá? Em algum momento, eu vou precisar separar esse particulado, né? Esse particulado do ar que está entrando. Na outra extremidade aqui, eu preciso de ter um outro dispositivo, chamado de ciclone, tá? O que é o ciclone? O ciclone, na verdade, ele é um dispositivo assim, ó, né? Assim. É um dispositivo assim. Isso é um ciclone, tá? Notem que
E aí eu preciso olhar na superfície do ciclone. Depois eu vou mostrar para vocês como que é a superfície. Ó. Então o ciclone, ele tem aqui dentro uma tubulação, né? Uma pequena tubulação, que vai deixar o ar sair. Tá? Então olha só, o ar está em azul. Então o ar ele entra aqui dentro e vai girando. Chega aqui, ele sai, ó. O ar sai para a atmosfera, tá? A partícula em vermelho, essa é a partícula, né? Ela entra também tangenciando aqui dentro, ó. Só que o que acontece? A densidade da partícula, a densidade da partícula, a densidade da partícula é maior do que a densidade do ar. Então, o que vai acontecer aqui? Se a densidade da partícula é maior do que a densidade do ar, a partícula ela vai para a extremidade, ela vai bater na parede aqui, ó. Então, o ar, por ser mais leve, ele sai e a partícula ela vai precipitando aqui para baixo, ó. Ela começa a cair, tá? Mas nós temos que lembrar de um princípio da física, que eu já vou mostrar para vocês aqui o que está acontecendo aqui dentro. Então, essa partícula vermelha, ela cai para dentro do ciclone, isso é um ciclone, né? É um ciclone. Ciclone de separação, pode usar esse termo, tá? Separação de dois materiais, né? Que material é? Ar e partícula. E daqui para baixo é onde vai ser armazenado lá, tá? Muito bem. Olhando essa parte de cima aqui, ó, o ciclone, ele tem uma característica assim, ó, ele é redondo, tá? Essa parte aqui, ó, essa parte aqui é o centro, ok? Essa tubulação aqui, ó, que chega no ciclone, ela entra tangenciando assim, ó, tá? Ela entra tangenciando. Então, o que... tomar água aqui. Então, o que acontece aqui dentro? O ar que é vermelho, ele chega aqui dentro, desculpa, a partícula que é vermelha, ela chega aqui dentro e fica tangenciando mais próximo da parede. Por que tangenciando mais próximo da parede? Porque, na verdade, essa partícula aqui, ó, ela está sob a ação de uma força centrípeta. Então, ela vai para a extremidade do ciclone. Só que o que acontece? O ar também chega aqui junto com a partícula. Ó. Só que o ar também está sofrendo uma ação da força centrípeta. Só que a densidade da partícula é maior do que o ar, então a densidade leva a partícula para as extremidades. E isso fica girando. Tá? Então, por isso que ele fica girando dentro do ciclone. Conforme ele vai girando, a partícula vai caindo e o ar sai para a atmosfera. Tá? Esse é um dos modelos, né? É o mais comum que a gente usa, verifica dentro da empresa, porque ele é mais barato do que usar, por exemplo, um outro tipo de separador chamado de filtro, outro tipo, filtro de mangas. O que é o filtro de manga? A característica é a mesma. Então, eu tenho lá, por exemplo, o meu ciclone, tá? O meu ciclone. E aqui dentro, eu tenho um monte de manga pendurada. Olha só. Mangas de tecido mesmo, tá? E essas manguinhas, elas ficam dentro do filtro. Elas ficam dentro do filtro e o ar, quando ele entra dentro do ciclone aqui, ó, o ar junto com o material, ele entra dentro do ciclone e ele vai tangenciar também.
Porém, o que acontece? O ar ele sobe para a atmosfera e o material ele fica todo grudado aqui na manta. Normalmente, esses filtros de mantas, eles têm 0,02 micrometro, que só passa a unidade de ar, mas a partícula fica presa. E aí, essas mangas, elas vão grudando, né? Ela vai grudando aqui em volta o material vai grudando em volta do tecido, e aí o tecido ele fica sobrecarregado, ele satura. Então eu preciso de um dispositivo que ele manda ar automático para dentro da manga para dar sabe, para dar uma chacoalhada nela para o material cair para o fundo. Então por isso que esse modelo é muito mais caro do que esse, tá? Porque ele exige muito mais tecnologia. Então ele acaba se tornando mais caro. Então as empresas não usam muito isso daqui. Esse modelo ele é usado quando a empresa está trabalhando com partículas muito pequenas. Por exemplo, talco. Talco é muito fino. Então, o que acontece? O talco, por ele ser fino, ele não esse tipo de ciclone aqui, ele tem dificuldade para reter as partículas, para segurar. Então, um pouco de partícula vai para o ar. Então, o que acontece? Se partículas forem para o ar, você vai ter um problema com a CETESB, tá? Se a CETESB ela determinar que aquela particulada que está sendo lançada para o ar é muito alto, você vai ter que partir para esse tipo aqui de aplicação. Senão, esse daqui que é mais barato, tá? Então, quem vai determinar isso é o seu engenheiro de meio ambiente, que ele vai determinar para você, olha, a aplicação é essa ou a aplicação é essa. Aí você que escolhe qual que você vai adotar, tá? Mas, tirando o ciclone, daqui para trás, todo o processo é o mesmo, tá bom? Só lá na frente que muda um pouco, né? Professor, Oi? na empresa onde eu trabalho, Ah, nesse ciclone que o senhor fala, tem um motor de 350 CV, e são 7 tremonhas de 120 mangas cada um. O ah, disparo, o qual, pro- disparo é qual milisegundo, produto que faz lá? é cobre, fundição de cobre. O Entendi. disparo dá meio segundo cada disparo da manga. Ah, entendi. E esse resíduo que antes era descartado, hoje ele tem um teor de cobre de até 28, 30%. Nossa, Era descartado. Hoje consegue vender ele. Porque viu? para tirar esse cobre desse material seria só processo de eletrólise. E é muito caro a eletrólise. E é um sistema bem complexo, dá muita manutenção isso aí. Ah, mas deve Mas ter. é muito eficiente. Ah, eu fiquei pensando aqui, ó. Você falou de uma coisa, eu fiquei pensando no lucro, né? Você falou 30%, 30% significa que é um terço da sua produção, não é? Não, 30% do material que está sendo jogado fora. Ah, Entendeu? Vamos tá. supor. É resíduo descartado, é 1.000 quilos. Cada 1.000 quilos, 300 quilos eles conseguiriam tirar de cobre quando o teor estava alto. Mas aí hoje abaixou o processo, caiu para 15%. Menos que isso não consegue. Aham. Só que aí o que eles têm que fazer para conseguir vender e não ficar com esse material parado? É tudo exportado. Eles acrescentam um pouco de cobre no meio, para Aham. aumentar o teor de cobre para eles estar despachando isso aí. E é vendido e não é barato também não. Não. Então, É um lixo vendido, entendeu? então você percebeu que o que eu estou falando aqui são coisas que realmente usam na indústria, né? Isso. E aí tem um outro sistema de exaustão lá, que é para tirar na hora de descarga do material, que passa nos trômeus, então faz muita poeira no ambiente, muito pó, um pó muito fino. Sistema de Então tem um sistema de exaustor lá também, que é por outro sistema de filtro, mas é manga também. Aham. Tira resíduo mais fino ainda. E só que esse material aí já
já é descartável. Esse já não tem teor nenhum. Só Entendi. sujeira. Caramba, hein? Pô, mas que bacana, viu, que você enxerga isso dentro da sua empresa. Então, o que nós vamos fazer, Aguinaldo? Aguinaldo, né, que está falando? Aguinaldo, Isso, Agnaldo. então, o que nós vamos fazer? Olha que bacana. Nós vamos calcular o ciclone, tá, gente? O engenheiro tem que calcular o ciclone e tem que calcular o sistema daqui para trás, tá? Isso daqui vai ser fácil para vocês, porque praticamente a gente já fez isso no semestre passado lá em máquinas de fluxo. A novidade vai ser o quê? Aqui na frente agora, que a gente vai ter que fazer os cálculos de dimensionamento do ciclone. Porque o que acontece? Olha só. Pensa comigo. Aqui na entrada, eu tenho uma variável chamada velocidade, né? Em metros por segundo. Se a velocidade for muito alta, ele vai criar aqui dentro o que nós chamamos de pressão positiva, muito alta. Então, essa pressão positiva arrasta a partícula para o ambiente também. E não é isso que nós queremos. Nós queremos separá-la. Tá? Outra coisa, se a velocidade for muito, muito baixa, o material, quando ele chega aqui, ele não consegue se separar por conta da densidade. Ou seja, pensa só. Ó, a partícula, ela tem que vir aqui na extremidade, na parede, certo? E o ar, ele tem que ficar, a partícula, a molécula do ar, ela tem que ficar mais no centro aqui, ó, para ela conseguir sair. Se eu aumento muito a velocidade, o que acontece? As duas partículas vão para a parede. Se for pouca velocidade, elas não se separam, elas ficam juntas. Tá? Então, você tem o quê? A velocidade, ela tem que ser uma velocidade ideal. Porque a velocidade, a área do ciclone, né? A área do ciclone, ela é fixa. Você não mexe nessa variável aqui, ó. A área é fixa. Depois que você construiu, acabou. Não tem mais jeito, tá construído. Mas para você construir essa área aqui, nós temos que entender o comportamento das velocidades e temos que entender a densidade da partícula. Para mim saber qual o tamanho do ciclone que eu vou utilizar. Por falar nisso, eu vou até dar uma pesquisada aí, porque eu acho que eu já passei para você no semestre passado, mas tem um site que ele faz os cálculos desse tipo de máquina, né? Dentro da engenharia, que talvez, acho que o site é chamado Projetos Mecânicos. E aí, né, é lógico, tem que pagar, né? Nada de graça. E aí, o que acontece? Esses projetos mecânicos, eles apresentam os cálculos que você elabora para poder fazer a construção de toda a sua máquina, tá? Muito bem. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar um pouco esse... Não se preocupa não, porque esse daqui eu vou colocar lá no YouTube e depois aí vocês têm o desenho lá para vocês poderem acompanhar, tá? Eu vou pegar um... Vou pegar um ciclone e para partículas. Professor, Oi, o ciclone trabalha com líquido, um tipo de líquido ou tipo líquido misturado numa articulado ou é só partícula seca? você fez uma pergunta importante. Gostei da pergunta. Espera aí. Muito bem. Deixa eu voltar aqui na tela. Ó, pergunta que você fez é bacana. Vamos supor que eu tenha, dentro de uma tubulação, né,
eu tenho partícula, certo? Em suspensão, chamado de partícula em suspensão, em meio líquido. Certo? Pergunta boa, hein? Muito bem. Partículas em suspensão em meio líquido, eu preciso de ciclone para fazer a separação também. Porém, o que acontece? O ciclone desse tamanho aqui, vamos supor que ele tenha 2 metros de diâmetro, a água, quando ela chega aqui dentro, as partículas, elas estão misturadas com os sólidos. Então, eu não consigo separar a partícula do meio líquido, porque os dois elementos, tanto o sólido quanto o líquido, eles vão para a parede. Quando eles batem na parede, eles se misturam e vão para o fundo. Não consegue fazer isso, tá? Não consegue. No dispositivo desse tamanho. Mas existem no mercado equipamentos chamados de door clones. Door clones. Esse tipo de dispositivo, ele é bem simples. Vamos supor que nessa extremidade aqui, ó, nessa extremidade aqui, chega a corrente de líquido mais material. Aqui dentro tem um monte de ciclone, mas ciclone pequenininho, tá? Pequenininho. E esse, normalmente, dependendo do tipo de material que você usa, são pequenos. Dentro de uma área dessa daqui, por exemplo, lá na Maisena, tem ciclone com tem dorclones com 150 cicloninhos, pequenininhos. Ou até 300 ciclones, tá? Depende do que você vai separar. Esse cicloninho pequenininho, ele tem a mesma característica desse daqui. E aí, esse cicloninho operando, ele consegue fazer o seguinte. Ele consegue fazer com que ele gira com tanta velocidade que a água, ele gira com tanta velocidade que a partícula sólida, ela vai para a extremidade, né? Esse é o cicloninho, ó. Esse é o pequeno cicloninho. A partícula, ela vem para a extremidade e ela começa a preencher esse espaço aqui, que é a parte de baixo. Então, o que acontece? A água não consegue passar. Passa quem? A partícula do elemento que você está separando. A água ela vai ser obrigada a pegar outro caminho e ir embora. Então, na verdade, esses dois clones, dois cicloninhos, ele gira com tanta velocidade que ele entope a saída só com o particulado. Então, a particulada ele desce. Normalmente, esse diâmetro aqui, ó, na saída, é em torno de 1,2 milímetros. É um exemplo. Pode ter de 1,5, 0,8, tá? 1,2 milímetros. Então, é um furo muito pequenininho. Quem passa aqui é só o produto sólido. A água não consegue descer, porque o sólido ele tampa a saída. Ele obriga a água a procurar outro caminho. Tá? Então, como que a gente chama esse modelo aqui de material de suspensão líquida? Isso daqui são chamados de concentradores. Concentradores. Por que concentradores? Porque o que acontece é o seguinte. Vamos supor que dentro de 1 litro de água, eu tenha 40% de sólido. Mas eu preciso vender esse sólido, né? Eu preciso vender esse sólido com uma densidade de 60%. Então, eu preciso sair de 40% e subir para 60%. Então, o que eu faço? Uso esse mecanismo aqui, que é o door clone. Então, ele vai concentrar a densidade do fluido lá. Então, ele aumenta a densidade. Eu fico com 60% de sólido e 40% de água. Tá? Ok. Isso é para esse caso. Se eu quiser tirar totalmente a água,
do meio de sustentação, eu preciso de outro dispositivo. Eu preciso de centrífugas. Tá? A centrífuga, como é que ela faz? A centrífuga, ela simplesmente enxágua. Pô, é um pano, né? A centrífuga, na verdade, é um pano, né? Aqui eu tenho pano dos dois lados, ela é redonda. Então, a centrífuga é assim, ó, redonda. Aqui, eu tenho um pano, né? Esse pano, ele fica dentro da centrífuga. O produto com a água, ele cai dentro da centrífuga e a centrífuga está girando. Então, ele obriga o produto e mais a água a ir para a extremidade. Aí, o que acontece? A água, ela consegue escapar no tecido, certo? Porque o tecido está aqui, a água escapa, e aí forma aqui dentro uma camada de torta, né? Que é o produto mais sólido, com aproximadamente aí 30%, 20% de umidade. Então, essa torta depois ela vai no secador para secar, tá? Mas eu não consigo tirar 100% da umidade aqui. Eu preciso de calor, energia, para evaporar a água depois, tá? Por isso que ela vai para o secador. Esse daqui é muito parecido com esse, porém, eles são concentradores. Eles não conseguem fazer a separação 100%. Esse daqui que nós estamos estudando faz a separação 100%. Porque são transportadores pneumáticos secos. Consegui responder a pergunta para você aí? Quem perguntou? Foi o Aurélio, professor. Respondeu sim. Beleza? Então, isso depende muito da aplicação. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou me concentrando mais nesse modelo porque a aplicação nossa é seca e nós precisamos separar. Esse daqui, a aplicação é úmida, mas eu não vou separar 100%. Eu vou simplesmente concentrar. Tá? E essa centrífuga é uma separação de aproximadamente 70% da umidade líquida, mas depois a massa que está aqui dentro, ela precisa passar nos secadores. Que aí eu preciso fazer a separação por taxa diferencial de temperatura. Ou melhor, eu preciso evaporar a água que está dentro do material sólido esse aqui, tá? Então, são aplicações diferentes. Mas, Professor, quanto ao tamanho do grão, da partícula ser transportada, tem alguma limitação? sim, claro, tem sim, Uma restrição, sei lá. tem. Então, a coisa funciona assim, ó. Pergunta é boa também. Vou fazer uma comparação aqui, tá? Vamos supor que você queira transportar amido. Amido, certo? Seco. Amido seco. Então, se você pegar o grão de amido, o amido é um pó, né? Então, ele é pó. Esse grãozinho de amido, ele consegue ser arrastado pela corrente de ar, tá? Então, eu consigo trabalhar com o sistema pneumático. Por exemplo, não precisa ser só amido. Pode ser, por exemplo, cimento. Cimento. Cimento, também a partícula é pequena. Consigo usar esse modelo. Deixa eu dar um exemplo aqui, o outro. Talco. Talco. Talco, a partícula é pequena. Então, eu consigo usar esse modelo aqui. Vamos pensar em outra coisa agora. Vamos supor que seja feijão. Certo? Se for feijão, a partícula é muito grande. Então, eu não consigo arrastar feijão dentro de um sistema desse. Tá? É difícil. Eu preciso de muita energia de máquina aqui na entrada, para mim conseguir arrastar feijão, porque ele é grande, é um sólido grande.
Pedra, então, nem se fala, né? Mas, vamos pensar em outra coisa. Estou falando de feijão. Vamos Ô, pensar professor, no menor. Vamos ô, pensar em arroz. professor, Oi? mas antes de virar o amido, é transportado o milho que é batido nas paredes para desprender o amido do milho. O feijão não daria? Arrastar? Você arrasta o milho? Ou o senhor está falando depois do processo do rotor que faz o esmagamento? Ó, o milho não é transportado por sistema pneumático. Ele é transportado por meio líquido. Ah, ele vai na água. E Ele bate na parede do rotor por água. já que você perguntou, eu vou explicar esse mecanismo. Me lembra que eu vou explicar como é que funciona, tá? Vamos Ah, pensar, ok. vamos pensar no arroz. O arroz ele é um pouco menor do que o feijão. Porém, o que que acontece? Quando ele pegar uma subida, ele precisa de muita energia para conseguir subir tudo isso daqui. 1 grão de arroz é uma coisa. Se você passar, por exemplo, aqui 1 tonelada por hora, e aí? É muita coisa. Então, você precisa de muita energia de máquina aqui na frente. Ó. Então, o feijão, o arroz, que são partículas muito maiores do que o pó, eu uso outros modelos. Por exemplo, eu posso usar um elevador de caneca, né? Eu posso dar de um transportador de correia, eu posso usar um transportador helicoidal, que é de rosca, tá? Então, tem outros mecanismos para fazer o transporte de grãos. Então, isso daqui, por ser grão, eu não consigo transportar aqui. Porque, aliás, não é que eu não consigo. Eu consigo. Porém, eu preciso de muita energia de máquina. Aí eu pergunto para vocês, vale a pena aplicar tanta energia de máquina na entrada? Você vai estar gastando energia elétrica. Isso vai ficar caro para você. Então, se eu usar o transportador de caneca, correia ou helicoidal, a energia de máquina na entrada é muito mais barata. Tá? Por isso que eu não aplico. Agora, respondendo a pergunta do Aguinaldo. Vamos lá. Eu gosto quando vocês participam assim, viu? Isso é bom, hein? Professor, Oi? eu perguntei isso porque lá no serviço, lá eles investiram 500 mil reais em 2 transportadores desse Ah, para transportar a tampa do Rexona, sabe o Rexona masculino? sim. Para transportar e não deu muito certo, não. Ficou parado. Ficaram uns 4 meses montando, testando e até hoje está parado o negócio. Porque até conseguiu transportar por uns 25 metros, só que a subida dele é de 8 metros. Aí para lançar a horizontal é 25 metros, porém quebra. A energia que você tem que pôr para movimentar, conforme ela bate lá dentro, ela quebra a tampa. Sim. Ó, por quê? O que acontece com essa tampa do produto que você falou aí do Rexona é que ele é um Ela é derivado, 4 partes. tá? Elas são 4 partes, uma montada na outra. É derivado de um polímero. Então, é um Isso. plástico. Como é um plástico, a densidade é baixa. Então, teoricamente, eu conseguiria usar por esse mecanismo. Porém, o que que acontece? Ele é um plástico, mas é um plástico sensível. Tá? O que que é essa sensibilidade? Significa que se ele bater, ele vai quebrar. Porque quando você faz uma curva, a partícula, ela está vindo nessa direção aqui, ó. Assim, certo? Quando ela chega aqui, a partícula, ela encontra uma parede. Não é uma parede reta. Porque se fosse uma parede reta, quando ela bate aqui, ela vai querer espedaçar para tudo quanto é lado, né? Mas não vai acontecer isso. É uma parede curvada. Quando ele bate aqui, ele tem que fazer uma inversão de direção de 90 graus em relação à sua entrada. Então, para ele poder fazer essa inversão, ele tem que deixar aqui parte da sua energia. Que energia é essa? É a sua energia cinética, tá? Que está relacionado com a massa e velocidade. Quando ele bate aqui, deixa a parte da sua energia cinética, ele consegue desviar. Quando é reto, não.
a energia cinética na ponta reta, ele tem que cair a zero. Então, por isso que ele quebra todo. E aqui, o que acontece? Essa parte da energia cinética que depende do movimento, vai quebrar a tampinha assim. Então, o engenheiro que desenvolveu o seu projeto aí, o Caio que perguntou, Isso. o engenheiro que desenvolveu o seu projeto, ele não conhecia tanto as características do produto que ia circular aqui dentro. Tá? Mas tem solução isso, tá? Dá para fazer, tem solução ainda. O que acontece é o seguinte, talvez o que ele poderia fazer, como o projeto está pronto, para ele não perder totalmente o projeto, ele poderia reduzir uma característica aqui dentro que absorve energia, né, energia cinética, que é a característica do seguinte, rugosidade. Tá? Então, por exemplo, Como? rugosidade. Ah, rugosidade. Ah, tá. Não tinha entendido a palavra. Se essa superfície ela for extremamente lisa, em vez de ele virar aqui a 90 graus, ele vira a 45, depois mais 45. E superfície extremamente lisa. O que significa superfície lisa? Significa que ele poderia colocar, por exemplo, na onde tem a área de contato entre o material e a parede, ele poderia revestir, por exemplo, com teflon. O teflon, ele vai baixar, sabe o quê? Lá em máquinas de fluxos, a gente tem um cara chamado D sobre K, que está relacionado com a rugosidade. Rugosidade do material. Essa rugosidade determina se o material está no regime laminar ou se ele está no regime turbulento. Tá? E tem o transitário, tem o de transição também. Esse D sobre K aqui, diâmetro sobre K, determina a rugosidade. Essa rugosidade determina se ele é laminar ou turbulento, o fluxo. Se esse fluxo, nessas condições, ele é turbulento, e você melhorar a superfície de contato na curva, você sai daqui e vem para cá. Significa o quê? Que existe menos contato com o material que está passando por lá. Você consegue passar com mais facilidade. Aí talvez não quebre. Talvez, né? Mas aí, viu? Então, o Caio. Eles tentaram diminuir o raio da curva com umas tubulação, com umas mangueiras do diâmetro da tubulação. Né? Só que aí o problema é que ela tem umas espiras, né, de cobre por dentro. Então, para você flexionar ela não estrangular e ela ficar moldada, ela vai fazendo cava por dentro, sabe? Ela vai fazendo diversas cavinhas durante a curva. Eu acho que piorou então a situação no caso. Viu? É complicado. Mas assim, e o engenheiro que fez tudo isso daí? Então, professor, para você ter uma ideia, a empresa que estava fazendo abandonou o projeto. Deixaram lá e foram embora. Cara, que judiação, hein? Eu até faria um projeto desse, mas eu teria que ir lá e analisar o trem, né? Ver como é que são as condições atuais lá. Porque gastar R$500 mil para fazer um empreendimento desse e não dá certo, cara, pelo amor de Deus, hein? É que compraram 2 de uma vez só, por isso que foi R$500 mil. Pois ainda? Compraram 2 de uma vez só. Aí instalaram um, instalaram o outro, quando foi testar. Então, mas aí no caso tem que pegar e fazer o seguinte, tem que conversar. Eu acho que deve ter contrato, deve ter alguma coisa que, né? Não é um negócio tão simples. Né? É que foi assim, na fábrica de Vinhedo, que fabrica shampoo, eles fizeram um negócio parecido. Só que a tampa de shampoo, ela é inteira, ela não tem pedaço, ela é uma peça única. E deu super certo para a peça do shampoo seda. Aí foram tentar replicar o projeto para transportar a tampinha do Rexona, fazendo algumas adequações. Mas aí acho que não levaram tudo isso em conta, né? O que o senhor está falando. Pegaram um projeto, tentaram copiar para outro lado e Ctrl+C, Ctrl+V não deu certo. Gente, tá aí um exemplo muito bom para vocês poderem levar em consideração, hein? Viu? Vocês, como engenheiros, pegam um projeto de um outro lugar sem levar em consideração o material, o deslocamento e outras coisas que fazem parte do projeto,
Eu não sei quanto é o colega ali, mas viu? Vocês correm o risco de perder emprego, hein? Ah, ele pediu a conta por conta própria. Ah, viu? Mas ele não ia aguentar, ele ia ser demitido, Não. né? Eu, dono de uma empresa, gasto 500 mil. Um negócio que não funciona, eu vou embora, não quero nem saber. Tá louco? Que isso, pô? Gente, ô Caio, mas que, viu? Que pena, hein? Uma judiação. É uma judiação. Ô, pessoal, fizeram mais alguma pergunta para mim aí, mas agora eu já me perdi. Acho que o Aguinaldo. Ah, o Aguinaldo. Vamos lá. Aguinaldo, é o seguinte, Ô, professor. ó, Professor, esse negócio aí que o menino falou aí de Ctrl+C, Ctrl+V, nas empresas o que mais tem é isso aí. Às vezes um cara vai lá, um vendedor, alguma coisa, vê um maquinário, dá uma analisada e vai e copia. Tem muito disso aí. o Caio. Não, isso é verdade, Aguinaldo. O Caio, Oi, professor. Oi. e a empresa não, agora vai ficar abandonada o negócio lá, não vai pensar em querer tentar salvar? Então, eles estão contrataram uma outra empresa agora, tá fazendo umas adequação na parte do soprador. E outra coisa que eles fizeram foi abaixar. Eles abaixaram toda a linha, abaixaram acho que 2 metros, para ver se. Porque o grande problema, pelo que eu entendi, era na hora de subir, na subida da tampa, que você tinha que pôr muita energia para ela conseguir subir, onde ela quebrava. Porque ela Então eles abaixaram e fizeram umas modificações no soprador também. Vai começar a testar essa semana agora. Quer dizer, tá tentando também, né? eu vou falar uma coisa para você, cara. E eu já estou até com umas ideias aqui. Se não der certo, fala comigo. Que eu vou lá ver de graça esse negócio aí. Não, beleza. Viu? Qualquer coisa eu dou um toque pro senhor. Eu estou até já pensando o que está causando isso. Se de repente der certo, beleza, não é assunto. Não deu certo? Eu vou lá de graça como engenheiro, como responsabilidade técnica, né? E dou uma olhada. Uhum. Onde fica a empresa? É igual aí. Ah, é perto. Aí perto eu vou, hein? Se fosse para ir longe, eu não ia, não. Mas legal, viu? Gostei da sua colocação. Ó, tá vendo que se o cara não faz o estudo adequado, ele vai, viu? Ele dança, velho. Tem jeito. E é o pior, hein? Se eu fosse dono da empresa, eu processava ele, porque o engenheiro faz uma apresentação dessa, não tem condições de fazer o negócio dar certo, bota na justiça. Caça, viu? Sabe o que é? Caça, É. caça o CREA dele. Acabou. Nunca mais o cara vai fazer nada. E você também, hein? Tem que ser esperto, hein, gente? Oh, já foi de exemplo já de como não fazer. É. Viu? Enganar essas pessoas que não têm tanto conhecimento é fácil. Enganar pessoas Exato. que já conhecem um pouco é complicado, hein? Famosa fumaça. Viu? Você convencer um gerente de produção é fácil, porque o gerente ele quer produção, né? E talvez não tenha tanto conhecimento na área de engenharia. Então é fácil. Sempre nos prezar nem no gerente, pelo amor de Deus. Mas eu falo que gerente, ele vem da área administrativa, porque o negócio dele é lucro. Então ele conhece planilha de todo tipo, ele conhece estatística, ele conhece um monte de coisa. Mas ele não entende de engenharia. Aí, né? Dá no que dá. Ô, Aguinaldo, então vamos lá. Aguinaldo, é o seguinte, ó. Isso daqui é chamado de moinho. Moinho é líquido. Tá? Esse moinho, ele tem umas placas rotativas, né? Que são as placas giratórias. E na outra tampa tem as placas fixas, tá? Tem a placa fixa. Tem as placas fixas, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, a minha placa. É uma placa grande, tá, gente? Uma placa. Essa é a placa giratória. Tá? E a placa tem a placa fixa. Ou seja, elas passam entre elas numa distância muito pequenininha.
de aproximadamente aí 1 milímetro. Então, o que acontece? Uma gira para a direita, ou seja, uma gira e a outra não. Essa é a placa fixa, então ela fica parada. E enquanto elas estão girando, uma está passando, né? Essa giratória, ela passa dentro das fixas. Entendeu, Geraldo? Entendi, professor. Beleza. Então, esse é o moinho. O moinho é desse jeito. Aí, o que acontece? Respondendo a sua pergunta, para mim conseguir levar do círculo, né? O milho até o moinho, ele vai no que nós chamamos de meio em suspensão líquida. Tá? Então, esse milho, por que ele não vai em suspensão seca? Porque ele é grande. O grão de milho é grande. Então, quando ele entra dentro da tubulação, eu preciso de muita energia para conseguir mandar esse lá para frente. Tá? Então, mais barato para mandar é líquido. Aí eu mando no moinho, chega aqui dentro, está girando e quebra tudo. Entendeu? Respondeu? Entendi, professor. Entendi. Essa água, ela é reaproveitável, professor? Boa pergunta. Quando essa água entra dentro do moinho, aí eu tenho alguns elementos lá, tá? Eu mostrei o fluxograma para vocês? Mostrei, né? Eu acho que eu mostrei. Não mostrei? Eu vou mostrar. Não me recordo, não. Eu vou mostrar. Peraí. Ó, peraí que eu já vou mostrar para vocês e vou 34. Não vai dar tempo de fazer de começar a apresentar, mas está tudo bem, não tem problema. Porque tem apresentação ainda. Peraí, só um minutinho, deixa eu parar o compartilhamento aqui. Eu estava procurando um negócio aqui, ó. Vocês estão vendo a imagem aí do YouTube, tá, né? Ó, esse é um cicloninho que ele fez na casa dele, acho que para experimento, sei lá, vai saber, né? E ele é tudo de acrílico. Então, notem que o material ele entra aqui dentro e o que é pesado, ele vai para o fundo, tá? Ele cai aqui dentro desse tanquinho, né? E o que é leve, sai pela tubulação no sistema de exaustão. E quem sai pela exaustão é o ar. E o que é particulado vai para baixo. Vamos ver ele funcionando. Aí vai pegar... Não sei o que é isso. Acho que deve ser aquele negócio de serra lá de madeira, né? Olha lá, ligou. Olha como é que ele faz o círculo dentro do ciclone. Aquilo que eu estava falando para vocês, tá vendo? Ele gira. E aí ele vai parar dentro do dispositivo dele lá, né? Acho que aqui ele está vendendo um produto, deve ser, né? Mas o princípio de funcionamento é isso. Deixa eu ver se esse cara aqui... esse daqui é um pouco mais elaborado, ó. Esse é grandão. Vamos dar uma olhada aqui. Olha, o cara tem um monte aqui, hein? Ele fabrica. Você ver se funciona, pô. Eu quero ver funcionando. Fabricar eu sei. Монолитный поликарбонат, который не лопается. Он не хрупкий. É chinês aí. И четвертая попытка, как видите, была comigo, hein? весьма удачной. Все собрано на силикон.
Все очень герметично. В общем, такая получилась красота. В дальнейшем мы... Pera aí, gente, vou achar outro aqui. Esse eu não gostei, não. Ah, esse tá bacana, ó. Olha lá como é que ele funciona, tá vendo? O material ele vem para a extremidade do ciclone, misturado com o ar, e cai para a profundidade, e o ar ele sai para a atmosfera aqui, tá? Mas isso não é só ar, não. De repente a gente pode fazer outros tipos de separadores, viu? Então é muito legal. Esse daqui tá melhor ainda, eu acho. Vamos ver como é que ele é. Olha que coisa legal. Então, nós temos que dimensionar o tamanho do ciclone, a altura e a velocidade do fluxo de vazão. E nós temos que também saber quantas voltas tem que dar aqui dentro, ter um mínimo de volta. Então, por exemplo, se tiver muito acima, mais energia, e eu tenho que, ou se tiver muito abaixo, eu tenho que botar energia no sistema. Então, é assim que funciona, tá? O que vocês perguntaram para mim aí que eu acabei entrando aqui? O que era, gente? Eu esqueci. Alguém se lembra? Hã? Alguém se lembra de alguma pergunta que vocês fizeram aí? Lembra, Caio? O Agnaldo que tinha feito a pergunta, não lembro exatamente o que era. Eu fiquei Ah, é sem verdade. atenção. É verdade. Ah, tá. Lembrei. Eu ia mostrar o fluxograma. É que já está meio na hora, já não sei se vai dar tempo, tá? Ah, eu mostrei o fluxograma para vocês, sim. Ó, eu mostrei. Mas eu mostro de novo, bem rapidinho. Olha aqui. Lá na fábrica, recebe o milho. Ah, não, vocês não estão vendo aí, né? Ó, lá na fábrica, recebe o milho, passa por uma limpeza, estilagem e maceração. Aí ele vem para a moagem. Nessa moagem, ele vai quebrar o milho e vai deixar tudo misturado, casca, glúten, amido e germe. Depois, o germe é separado, a casca é separada, a glúten é separado, tudo por centrífuga. O glúten e o amido são separados por dorclones, tá? Já a casca e o germe é por centrífugas, por peneiras, tá bom? Beleza, Guinaldo? Então, olha só, esse amido, Beleza. até aqui, na onde ele é chamado de refinaria e processo seco, ele é feito via líquida, tá? Por bombeamento. Depois, daqui para frente, é via seca, por sopradores. E aqui na refinaria, também é via líquida. Só o processo seco aqui, por isso que ele se chama processo seco. Processo seco porque o amido já é propriamente a maisena, tá? Depois eu posso explicar mais detalhadamente para vocês. Bom, Professor, a pergunta que eu fiz foi em relação ao reuso de água. Depois que essa água passa no processo a primeira vez, se ela tem um número certo de estar voltando, ou é utilizado uma vez só, por ser um produto alimentício. sim, essa água, ela volta no processo de moagem, porque assim eu não preciso ficar colocando água no sistema. Ela volta. Ah, entendi. Que eu Ela achei que volta. por ser um produto alimentício, ela seria utilizada uma única vez. Não. É porque essa água ela é praticamente uma água estéril, né? Ela já é uma água, vamos dizer assim, sem contaminantes. Só que, assim, não coloca 100% da água, ela volta no tanque de maceração para ajudar na produção. É como se fosse, por exemplo, um lactobacillus, né? Então, se você tiver lá, por exemplo, a colônia de ai, caramba, como é que chama? Enzima.
facilita no processo de maceração. Agora, ela não entra, ela não volta 100%. Parte dela, ela é concentrada e é jogada na ração, porque ela é rica em proteínas. Tá? Ah, entendi, professor. É como se fosse fazer é como se fosse fazer iogurte. Você tem a matriz, né? Que é a matriz, você sempre deixa guardada. Então, quando você for fazer iogurte novo, o que você faz? Você pega lá, por exemplo, uma xícara da matriz e joga aquela matriz dentro do leite. O que vai acontecer? O leite vai fermentar. Então, o leite é o produto, é o líquido novo que você colocou e a matriz é parte do produto anterior. Ah, Entendeu? beleza. Bom, então, gente, pessoal, nem vou começar a apresentar hoje o nosso conceito aqui na parte técnica, porque senão não vai dar tempo de a gente terminar, tá? E eu acho, na minha opinião, particularmente, e a gente ia começar a falar as partes técnicas, tá? Da construção, elaboração, essas coisas aí. Vocês estão vendo, né? Esse material está lá no portal já, tá? No portal não, na Classroom. Então, olha só. Eu, particularmente, eu acho que essa aula de hoje foi muito produtiva. Eu realmente gostei, viu, das perguntas que vocês fizeram, das colocações. Então, assim, para mim, do meu ponto de vista, eu gostei muito aí da interação de vocês. E eu gosto quando vocês fazem perguntas, porque, assim, além de ativar o meu cérebro, né, a buscar essa informação, que eu acho muito bacana, porque eu tenho essa informação guardada em algum lugar, dentro da minha cabeça. Mas alguém precisa estimular ela para buscar, né, essa informação. E aí, quando vocês fazem a pergunta, eu consigo buscar essa informação dentro do meu HD aqui. Isso é muito legal. Então, eu acho que a aula de hoje foi muito produtiva, foi muito boa, gostei da participação de vocês. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação aí? Algum perguntar alguma coisa nesse sentido? Não? Bom, então eu vou dar a aula de hoje por encerrada. Eu agradeço aí a participação de todos. E eu acho que essa semana a gente não vai se ver mais, né? Porque a gente não tem mais aula. Mas se precisar de alguma coisa, manda uma mensagem lá que eu estou à disposição, tá? Então, agradeço a participação de todos vocês. Tenham uma ótima noite, um bom fim de semana e até semana que vem, se Deus quiser. Tá bom? Falou, professor. Boa noite. Obrigado. Valeu. Falou, Boa noite, professor. professor. Boa noite. Boa noite.